Vamos fazer então o cálculo de tangente normal binormal na famosa hélice circular. A hélice circular é uma curva que fica no cilindro, como vocês podem ver aí, ó, ela pertence ao cilindro. Essa aqui no caso é o cilindro x2 mais y2 igual a 1. Então ela vai ter as equações do cilindro e z igual a t, que é o tanto que ela vai esticar. Se eu colocar aqui, por exemplo, t sobre 2, ela vai dar uma entortadinha um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Ela vai dar uma compactazinha, ela compacta mais. Mas vou deixar da forma comum dela, só t mesmo, só pra gente visualizar melhor e usar uma parametrização um pouco mais tranquila aqui pra gente. Então, as equações paramétricas da hélice já são dadas aí, né? Nossa, tá me desobedecendo demais aqui. Então, a gente já sabe que a R de t tem equações paramétricas x igual a cosseno t, y igual a seno t e z igual a t. Então, para mim achar tangente normal e binormal, eu vou precisar da derivada primeira e da derivada segunda. Já vou deixar calculada aqui. Menos seno t, cosseno de t e 1, vai ficar, vou derivar de novo, menos cosseno t, derivada de cosseno, menos seno t e 0. Vamos fazer o cálculo então no t igual a π sobre 2. Eu deixei π sobre 2 aqui para a gente comparar os cálculos para vocês verem. Na verdade, é a mesma coisa do vídeo anterior, né? Mudei a parametrização porque a curva é outra e o ponto onde a gente vai calcular. Então, quem que vai ser o vetor tangente no π sobre 2? Ele vai ser o R', como a gente viu lá, dividido pelo módulo dele no R2, né? No π sobre 2. Então, vamos só deixar aqui que eu vou precisar do produto vetorial. Então, R' de π sobre 2 vai ser seno de π sobre 2 é 1, menos 1, cosseno é 0, 1, que já tá lá. E o R duas linhas de π sobre 2 é cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, então menos 1 e 0. Então, o vetor tangente é o R', que é o menos 1, 0, 1, dividido pelo tamanho dele, que é raiz de 2, né? Então, nós vamos ter o vetor menos 1 sobre raiz de 2, 0 e 1 sobre raiz de 2, exatamente o vetor tangente que a gente tem aqui. Vamos fazer o cálculo primeiro do vetor binormal. Então, o vetor binormal eu faço R' vetorial R duas linhas. Então, eu vou fazer esse produto vetorial, tampa a primeira coordenada, vai ficar 0 menos menos 1, que é 1. Tampa a segunda coordenada, vai ficar 0, menos 0, 0. Muda o sinal, continua 0. Tampa a última coordenada, vai ficar 1, menos 0, 1. Divido pelo tamanho dele, que também é raiz de 2, a gente fica com 1 sobre raiz de 2, 0 e 1 sobre raiz de 2. Então, nós temos aqui o nosso vetor binormal, né? Que tá aqui feito para vocês. Então, o vetor normal vai ser o produto vetorial entre o binormal e o tangente. Eu tinha feito ao contrário no último vídeo, né? Binormal e tangente. Como já está escritinho aqui para mim, eu vou fazer o tangente vetorial binormal, depois eu só mudo o sinal, tá bom? Então, eu tampo essa primeira coordenada, vai ficar 0 mais 0, 0. Agora, eu tampo a do meio, vai ficar menos meio, menos meio, menos 1. E aí, eu tampo a última coordenada, vai ficar 0 menos 0, 0. Então, aí, a gente vai ter... Ops, vacilei aqui de novo, né? Olha lá, pessoal, é a confusãozinha básica. Se eu tampar a primeira, vai ficar 0 menos 0, 0. Se eu tampar do meio, vai ficar menos meio, menos meio, menos 1. Mas quando eu passo para cá, eu tenho que mudar o sinal. Então, é mais 1 e a outra é 0. Como eu quero o inverso, né? Como eu quero binormal vetorial tangente, então é só mudar o sinal. Aqui vai ficar 0, menos 1 e 0. Então, esses são os três vetores do triedro de Frenet em π sobre 2, tá bom? Se eu mudar esse tanto aqui, o t, eu mudo toda a conta, então tá aqui o vetor normal. E aí, o que vocês podem observar? Essa curva, a hélice, o que a gente pode observar? Ela já não tem mais a torção
é zero, porque ela não é uma curva plana. Eu não coloco ela mais, consigo colocar ela num plano que determine, né, que ela fique fixada num plano. Deixa eu colocar ela toda aqui para vocês visualizarem. Tá vendo? Só que o que vocês podem notar, quando eu vario aqui o meu T, a variação, não tem como a gente visualizar isso muito bem, né? Mas o que acontece? A torção ela é constante igual a menos meio. Isso porque a variação do binormal com relação aos planos vai ser constante também. Agora, presta atenção na curvatura. A curvatura também está constante igual a meio à medida que eu vario o meu ponto. Então, quer dizer que a hélice, ela se curva de maneira constante. E isso se dá pelo fato de ela se movimentar no cilindro. Olha, se eu olhar ela por cima, isso é uma circunferência, né? Que tem curvatura constante. Então, notem, à medida que o T varia, a minha curva ela vai se curvar igualmente em todos os pontos. Então, o caso da hélice é uma curva que tem curvatura constante e torção constante também, tá bom? Fica de curiosidade para vocês.